boa noite. Vamos dar início, então, à nossa palestra doutrinária da noite de hoje. O tema, como sempre, ele tangencia os assuntos da reencarnação, assunto que eu tenho pesquisado com bastante intensidade nos últimos meses. E o tema específico, então, são casos sugestivos de reencarnação. Vou discutir, conversar, trazer alguns casos pesquisados pelo Ian Stevenson. Alguns deles estão nesse livro, que é o livro mais conhecido sobre reencarnação no mundo. 20 casos que sugerem a reencarnação, seu título original em inglês. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece, uma breve prece. Então, pedimos a ajuda da espiritualidade superior para que possa nos inspirar, nos auxiliar na escolha das palavras e dos temas, e solicitamos que essa ajuda seja nos dada para que possamos nos fazer entender, possamos ser claros, ao mesmo tempo em que os ouvintes também possam ter paz, tranquilidade, para bem assimilar essas lições que eu sou apenas um intermédio, que provém do alto. Estou procurando me sintonizar com as energias positivas para procurar ser um bom intermediário dessas informações. Então, gente, sem maiores demoras, eu queria conversar rapidamente sobre algumas situações, sobre alguns casos emblemáticos de reencarnação. Então, o Ian Stevenson, conforme o livro que eu mostrei há pouco, ele pesquisou de uma maneira muito sistemática, de uma maneira muito minudenciada, documentando passo a passo, fazendo para cada caso estudado dezenas, às vezes centenas de entrevistas com parentes e com as próprias pessoas que teriam reencarnado, procurando minimizar a possibilidade de erro. Então, se fala que não há evidência científica da reencarnação, porque até o próprio método científico, que exige experimentação, que exige a possibilidade de reconfecção da experiência tantas vezes quanto for necessário para que se possa mensurar seus efeitos, se diz que o método científico não se coaduna com a pesquisa da reencarnação. Mas aí depende também de qual vai ser a abordagem científica que vai se utilizar. E a abordagem da reencarnação tem que ser uma maneira mais ou menos similar que se utiliza nas ciências humanas, digamos assim, na sociologia. E parece, né, para os críticos, que de todos os pesquisadores da reencarnação, Ian Stevenson foi aquele que mais se aproximou de um rigorismo científico ao fazer os seus estudos de caso. Então, um primeiro tema interessante, que foi pesquisado por ele, foi a reencarnação das irmãs Pollock, uma cidadezinha da Inglaterra, mais ou menos no final dos anos 50. Então, o que aconteceu? Imaginem que tragédia. Duas irmãs, uma de 6, outra de 11 anos, se dirigindo à igreja, uma manhã de domingo, foram um pouco mais cedo que os pais, que estavam terminando de se arrumar, justamente para pegar um lugar perto do púlpito, para pegar um lugar melhor dentro do ambiente da igreja. E não é que cavalos dispararam e acabaram fazendo com que uma carroça, uma carruagem, naquela época ainda existia alguma intensidade, nem todos os veículos eram motorizados, então os cavalos dispararam, se assustaram, e as rodas dessa carroça pesada acabaram esmagando ambas as irmãs a caminho da igreja. Então a família ficou muito enlutada, naturalmente, mas decidiram, né, que tinham a missão, digamos assim, de colaborar aí para o repovoamento da Inglaterra, depois de tanta matança na Segunda Guerra Mundial, e conseguiram ter mais um filho, que na verdade tornaram-se em duas, né, eram gêmeos. Depois
antes da ecografia se verificou que eram 2 meninas. Então, logo as meninas cresceram, começaram a falar, começaram a fazer referência a brincadeiras, a fazer referência a situações anteriores que elas não tinham como captar, mesmo porque quando morrem crianças numa família, o tema é meio tabu, né? Não se fala muito no assunto, digamos assim. E isso causou uma certa comoção, porque a família não tinha nenhum tipo de intimidade com a tese reencarnacionista, mas eram tão contundentes as lembranças, inclusive, em algum momento elas falaram, não é, das golfadas de sangue que deram quando estavam ainda moribundas, depois do atropelamento, que não, a morte não foi instantânea, aconteceu meia hora, 40 minutos depois, caso de ambas as irmãs. Então elas falaram assim com muita veemência, né, trazendo à tona todo aquele terror de quando as meninas foram assistidas pelos pais e tudo, já num estado que não tinha como haver sobrevida, porque o comprometimento dos órgãos tinha sido muito grande. Então, essa situação ficou bem demonstrada, não é? Até que as meninas foram crescendo e, quando tinham mais ou menos 11, 12 anos, as lembranças passaram a rarear, ou então elas fizeram um pacto entre elas e deixaram de falar no assunto. Mesmo porque a gente sabe, existe muito ceticismo, né? E, de repente, aquela pessoa que ainda tem memórias, ainda que tenha, naturalmente na pré-adolescência, na adolescência, fica mais retraído para manifestá-lo. Quando o Ian Stevenson falou com as gêmeas, elas já estavam na casa dos 20 anos, né? Então, 79, 78. Então, as meninas que seriam a encarnação, elas nasceram em final de 58, enquanto que as irmãs morreram em início de 57, mais ou menos. Então, por 78, 79, elas tinham 20, 21 anos, o Ian Stevenson fez, digamos assim, teve acesso à história, mas as notícias que elas deram, né, foram bastante vagas, assim, né, e elas estavam um pouco desconfortáveis ao, de novo, né, receber tanta projeção, assim. Mas os seus pais, os jornais da época, 57, 58, tinham feito uma série de correlações e apanhados, né? E tudo isso foi utilizado como material de pesquisa e está bem documentado esse caso. Um outro caso bastante interessante, que está nesse livro, 20 casos que sugerem reencarnação. Vejam que, ainda que a versão brasileira seja reencarnação 20 casos, no original em inglês é 20 casos que sugerem reencarnação. O que demonstra o rigor científico do Ian Stevenson, porque ele não afirma peremptoriamente que a reencarnação existe. Ele diz que os casos são bastante sugestivos e há indícios bastante veementes no sentido de que a explicação mais plausível para aquela dada situação seria a reencarnação. Então, um outro caso que consta desse livro é a situação da Sinhazinha, aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, da localidade de Dom Feliciano. Então, de acordo com a pesquisa feita pelo Ian Stevenson, que veio a Porto Alegre, que foi a Taquara, que foi na região onde morava a família, muitos anos depois, em 1917, existia uma moça, né, de 18 ou 19 anos, que morava na fazenda com seu pai, lá no distrito de Camaquã. Então, já adentrando o Pampa Gaúcho, né, em Dom Feliciano. E aí o que aconteceu? Ela não ficava à vontade na sua vida na fazenda. Ela preferia morar na cidade, preferia morar em Pelotas, ou em Porto Alegre. Estava muito desconfortável. Mas naquela época, as mulheres não tinham, né, muita opção, tinham que fazer aquilo que o pai queria, depois aquilo que o futuro marido viesse a eleger como prioritário. Então,
era muito complicado o status feminino naquela época, início do século XX. E ela começou a ficar cada vez mais, digamos assim, triste, ensimesmada, desenvolveu uma depressão, em função dos conflitos que tinha também com o pai, com seus familiares. E a situação foi tão complicada que a mãe conseguiu convencer o restante da família a deixá-la ir para Pelotas passar um carnaval. E indo em Pelotas, ela, de forma voluntária, apanhou sereno, apanhou chuva, apanhou frio, né? Ainda que fevereiro não faça tanto frio em Pelotas, é bem calor, ao contrário. Dizem que naquela temporada especificamente, estava muito úmido, choveu, e ela veio a desenvolver então uma pneumonia, e quando recebeu a visita de uma amiga muito querida, a família Lawrence, ela disse assim, né? Fui informada de que não vou sair dessa cama, mas em seguida teria a oportunidade de voltar e vou voltar como tua filha. Falou isso, né? E isso ficou registrado, né, no diário dessa senhora, que um ano e pouco depois, né, do falecimento da sua amiga, a Sinhazinha, veio a ter uma filha que, tão logo começou a falar, de forma espontânea, começou a lembrar várias situações da vida da Sinhazinha. Tá? Inclusive, quando ela tinha 12 anos, ela foi levada à fazenda, onde a Sinhazinha morava, né, e reconheceu, né, várias situações e pessoas sem ter tido a oportunidade de antes ter acesso àquela informação. Lembrando sempre que, no início do século, primeira metade do século passado, as informações não circulavam como hoje. Né? Era muito difícil, muito complicado. Então, ou se tinha a memória verbal, ou se conhecia alguém em comum, mas não se podia fazer pesquisas, né, como se faz hoje facilmente. Tanto que hoje vocês veem que uma das evidências indiretas da reencarnação, que eu tive a oportunidade de falar outra palestra que fiz, é o déjà vu, aquela situação do eu já vi. Né? Então, era bastante comum viajantes chegando numa pequena cidade, né, medieval, começavam praticamente a entrar numa espécie de um transe, começavam a reconhecer os prédios e diziam, né, vou dobrar aquela esquina e vai ter um prédio de 3 andares com uma cúpula assim, 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 com 4 janelas quadrangulares, né, e com uma azoteia. E tinham certeza e falavam isso para a pessoa, né, que estava acompanhando antes de fazer a virada da esquina, e quando virava a esquina, se deparavam com um prédio exatamente igual ao que tinham descrito. Então, há vários relatos, aí, final do século XIX, do século XX, situações assim, déjà vu, eu já vi. Tá? Uma época em que as fotografias eram bastante raras, não circulavam. Tá? Hoje, com a proliferação de imagens, bombardeio de imagens que nós temos, o déjà vu como uma evidência indireta da reencarnação, ela é muito mais rara. Ela é muito menos valorizada, ela nem é levada em conta, porque tem pouca credibilidade. Né? Qualquer lugar, né, esquadrinhado por GPS, tem o Google Earth, que consegue lá fazer a análise pormenorizada de cada rua, de cada lugarejo. Então fica realmente difícil, né, que se consiga dar muita credibilidade para esse que já foi um indício importante da reencarnação. Então, indícios indiretos da reencarnação são experiências de quase morte, que, na verdade, são indiretos porque demonstram mais a sobrevivência da consciência e não a sua interação posterior com um novo organismo físico. Né? Então, são evidências indiretas, demonstram um fato com pressuposto da reencarnação. A sobrevivência da consciência ao colapso do corpo físico, mas não demonstra, né, a reencarnação em si. Então, também,
a questão das crianças prodígio, né? Crianças com 4, 5 anos que conseguem compor uma sinfonia inteira, como Mozart fazia. Crianças que são prodígios em matemática, que conseguem, em questão de 4, 5 anos, vencer uma vida acadêmica que uma pessoa, uma inteligência normal, demoraria 25 anos para fazer. Então, demonstram assim, uma retenção de informação muito grande, também uma evidência indireta da reencarnação, né? Também aquele inatismo, aqueles comportamentos repetitivos. Então, uma pessoa antiga da família, né? Um avô, que conviveu com o seu avô há 50, 60 anos atrás. Então, vem a conhecer um neto, tem bastante convivência com o neto e começa a verificar que o neto tem, digamos assim, um linguajar, um maneirismo, uma maneira de ser que é muito parecida com a do seu tataravô, ou seja, né, do avô, né? E não é, digamos assim, uma influenciação genética, porque todas as pessoas que estão entre um e outro, né, são 5 graus aí que nós temos que percorrer, são diferentes. Então, começa a haver, digamos assim, uma série de coincidências, e como muitas vezes os espíritos reencarnam no mesmo ambiente familiar, é provável que esse inatismo seja um indício indireto, né, de que talvez aquele tataraneto esteja a reencarnação de seu tataravô. Pode acontecer, já que as reuniões familiares são de praxe, já que muitas vezes no ambiente familiar existem uma série de resgates kármicos que têm que ser entabulados, que não ficam bem resolvidos de experiências reencarnatórias pretéritas, né? Então, são evidências indiretas da reencarnação. Agora, evidência direta da reencarnação é justamente esses casos que o Ian Stevenson e outros pesquisadores fizeram o levantamento, fizeram a documentação, porque correlacionam uma consciência, né, humana já falecida a uma consciência humana atual. Então, de certa maneira, se pode dizer que a individualidade é a mesma, a personalidade muda, é claro, né? A personalidade muda porque a cada nova experiência reencarnatória é um novo ambiente psicossocial, é uma nova tecnologia, é um novo é um novo entorno todo, outros irmãos, e tudo isso, naturalmente, impacta a psicologia da pessoa, formando a sua personalidade. Agora, o somatório de várias personalidades, adquiridas por uma individualidade, ao longo de 7, 8, 9 reencarnações, vão trazendo-lhe experiências e trazendo-lhe aprendizagens que, se forem bem aproveitadas, poderão, sim, influir efetivamente numa progressão espiritual. Ou seja, a pessoa deixa de rodar em círculos, né, a samsara dos hindus, a roda das encarnações, e passa a percorrer uma espiral ascendente de evolução moral e intelectual, cada vez levando mais para cima. Então, é esse o objetivo, digamos assim, da assimilação das experiências em várias personalidades, em vários momentos históricos, para que em diversos papéis que a individualidade venha a assumir, ela possa efetivamente ter uma evolução que habilite para voos mais altos, que habilite para um papel mais preponderante dentro do cosmos. Mas só falei em 2 casos, eu acho que cabe referir ainda uma situação muito interessante, também pesquisada pelo Ian Stevenson e que também faz parte desse livro, 20 casos que sugerem reencarnação, que é do Ravi Shankar. Então, essa situação, como o próprio nome diz, aconteceu na Índia. E ela tem como pressuposto uma situação horrorosa. O assassinato de um menino de 6 anos, inclusive com a sua decapitação, por parentes distantes do pai da criança, que só tinha aquele filho, e que, no momento em que viesse a faltar o filho, o pai já tinha uma certa idade,
poderiam eles se tornar herdeiros das propriedades do pai. Então, houve o assassinato, inclusive, não é, havia uma pista da polícia, um testemunho, chegaram até a prender os supostos assassinos, e um deles confessou, em sede policial, ter cometido o crime. Mas depois não houve validação em sede judicial desse depoimento, dessa confissão, e eles acabaram sendo absolvidos por falta de provas. Muito bem. Questão de 1 ano e meio depois, numa cidade próxima, nasceu o menino, que é justamente o menino Ravi Shankar, e esse menino disse, assim começou a falar, começou a dizer que ele era o Muna. Eu sou o Muna, né? Eu não sou o Ravi, eu sou o Muna. E tinha uma certa implicância com o seu nome atual, e falava volta e meia que os brinquedos que ele tinha antes eram melhores do que ele possuía na reencarnação pretérita. E quando cresceu um pouco mais, começou a falar que tinha sido cortado o pescoço, né? Disse que não conseguia, né, verificar. E era muito engraçado porque ele tinha uma cicatriz circular em toda a extensão do pescoço, que era muito inusual, muito incomum, que parecia uma cicatriz feita com arma branca. E efetivamente foi uma espécie de um foice que tinha sido utilizado para decapitar, então, o menino Muna, numa cidade a uns 80 quilômetros dali, alguns anos antes, não é? Então, depois de muita insistência do menino, um professor, né, hindu, acreditava em reencarnação, aliás, muitos naquela região acreditam, fez, digamos assim, anotações de tudo que era dito e procurou o pai do falecido. E o pai do falecido foi até a cidade e teve o seu acesso ao menino obstado pelo pai atual, que estava com medo que o pai da encarnação anterior o levasse consigo, já que o menino tinha uma grande ligação, né? Só sei que conversa vai, conversa vem, o pai da reencarnação anterior deixou bem claro que o que ele queria era ajuda para conseguir a prisão dos seus parentes distantes, tá? Que ele reconhecia, né, que o filho tinha morrido e que se era mesmo a reencarnação, então pertencia àquela família e que ele renunciava a qualquer tipo de aspiração em relação ao menino atual. Então a mãe se apiedou dele, deixou conversarem, e foi um encontro muito comovente, porque o menino se abraçou ao pai antigo, falou uma série de coisas que só eles sabiam, né? E deu uma série de pistas para... confirmou a identidade dos assassinos, que eram aqueles mesmos que tinham sido presos, depois liberados, e deu uma série de pistas que o pai tentou contratar um assistente de acusação, e inclusive reabriram o caso, que já estava arquivado, mas não logrou, né, a condenação. Então é uma situação bastante triste, não é? Porque foi uma luta inteira pela justiça, né? E mesmo com uma prova interessante, para dizer o mínimo, como essa, né, do depoimento do menino, não se conseguiu obter a condenação dos assassinos. Então esses 3 casos foram pesquisados pelo Ian Stevenson, um num livro sobre casos europeus de reencarnação, justamente para afastar do ambiente cultural da Índia, e os outros 2, tanto o caso brasileiro, da Sinhazinha, quanto o caso indiano, estão nesse livro dos 20 casos que sugerem reencarnação. Além disso, há este livro, também do Ian Stevenson, que fala sobre xenoglossia. Então é muito interessante o caso que ele pesquisou de uma moça nos Estados Unidos que, quando estava em transe, falava em alemão e trouxe uma série de referências de uma reencarnação que ela teve, que terminou em 1880, com a sua morte na prisão.
por conta de distúrbios políticos, quando ela era bem jovem, né? Então ela teria ido para a prisão e lá contraiu uma doença e acabou morrendo. E ela renasceu em 22, nos Estados Unidos, uma família que não tinha nenhum tipo de raiz alemã, e, no entanto, em algumas situações, ela saía de si e falava um alemão bastante fluente. E as pessoas que entendiam alemão, que foram chamadas a conversar com ela, diziam que ela tinha um certo acento, né, que depois se verificou, depois ela falou, a cidade da Alemanha Oriental que ela viveu. Só que o Ian Stevens tem muita dificuldade, porque nessa época, 72, 73, se vivia a época da Guerra Fria, então a Alemanha Oriental era muito fechada, muito refratária a qualquer tipo de pesquisador ocidental, principalmente americano. Então ele não conseguiu ir até a cidade onde teve permissão para levantar os dados a respeito da antiga família. Mas o caso aparece, então, nesse livro sobre xenoglossia. E, às vezes, acontece que a pessoa, em situações muito específicas, pode, inclusive, falar dialetos muito pouco conversados. Não é o caso do alemão, que é uma das 10 línguas mais faladas no mundo, né? Mas, às vezes, um dialeto específico de uma região muito, muito peculiar é rememorado, e é até difícil de encontrar alguém que consiga entender, consiga identificar e consiga entender exatamente o que está sendo dito naquele idioma, então, que já está abandonado, em vias de abandono. Então, isso aparece também no livro do Ian Stevens. E, por fim, um livro que eu recomendo, esse livro, A Volta, que é a incrível história da reencarnação de James Huston Jr., é uma história muito bem documentada também, que naturalmente já não foi mais pesquisada pelo Ian Stevenson, porque esse já tinha falecido, mas que foi referida pelo seu sucessor, que é o Jim Tucker, também da Universidade de Virgínia. E essa situação, que está nesse livro, A Volta, é a história de um menino que, quando tinha 2, 3 anos, tinha pesadelos horríveis, como se estivesse sofrendo queimaduras graves, né? Então, já estamos encerrando, em função do avanço da hora, aqui, do adiantado da hora, mas o que se pode dizer é que foi feita uma série de pesquisas, a família não era reencarnacionista, a família tinha bastante resistência à ideia da reencarnação, mas era tão contundentes os relatos do menino, que se descobriu que ele tinha falecido na reencarnação anterior no incêndio de um avião, que foi, depois se verificou, abatido pelos japoneses na região de Iwo Jima, em 45, já no final da guerra, e ele não conseguiu, né, sair do cockpit, que estava em chamas, e acabou morrendo queimado, né, e depois o navio afundou ao longo de uma ilha, que faz parte lá do arquipélago de Iwo Jima. Então, é uma história bastante interessante, né? Inclusive, o menino foi até o local onde houve o avião, saiu num porta-aviões, foi identificado o porta-aviões, inclusive alguns ex-tripulantes do porta-aviões confirmaram algumas histórias que o menino contava, e ele teve a oportunidade de ir até o Japão, depositar uma coroa de flores no mar, onde o navio onde o avião teria afundado, justamente para poder se dar um fim para aquela situação. Os pesadelos foram serenando, acabaram quando ele tinha mais ou menos essa época, 7, 8 anos, e hoje ele leva uma vida normal também, naturalmente, funcionando aquela situação do bullying, de tudo aquilo que a gente já conversou, não dá mais entrevistas, não fala mais sobre o tema, né? Então, seriam esses os casos interessantes, né, que eu teria para relatar para vocês, que, de certa maneira, são evidências diretas da reencarnação, porque, como tivemos a oportunidade de falar, fazem a correlação entre a consciência anterior e a consciência atual, recuperando informações que não haveria como serem recuperadas por crianças, não pode ser fantasias, né? Ainda que hoje, 2021, exista muito acesso à internet e, naturalmente, uma criança esperta, que quisesse atrair atenção, poderia
com alguma dificuldade, bolar uma história, com a ajuda de algum adulto, alguma coisa assim. Mas veja, no caso das irmãs Pollock, nós estamos falando de 58, 59. No caso do menino indiano, é mais ou menos essa época, os anos 60. No caso da Sinhazinha, estamos falando de 1917, 1918, virou do Rio Grande do Sul. Então, realmente, essas situações, conforme relatadas, elas são bem contundentes acerca da realidade da reencarnação. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade superior, ao bom amigo Jesus, por ter nos dado suporte, por ter nos propiciado essa oportunidade de se dirigir a vocês, ainda que o ideal fosse uma palestra online, a palestra, digamos assim, ao vivo. A palestra online também dá a oportunidade, então, de outras pessoas terem acesso a essas informações, podendo contribuir aí com as suas experiências pessoais e também enriquecer as suas reflexões com mais elementos, já que estamos passando por uma fase de transição planetária e, naturalmente, as antigas crenças ficam todas em xeque. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês e tenham uma boa noite. Até logo.